A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um tema e nós gostaríamos de falar no antepenúltimo, não neste último, porque nós respondemos aqui a pergunta do Luiz Henrique, mas no tema, no ponto 120 do IUCAT, nós falávamos do que o Espírito Santo é capaz de fazer em nossas vidas. E nós falávamos que o Espírito Santo, ele nos impele a uma vida de oração, ele nos impele a servir ao próximo, ele nos ajuda a viver uma vida verdadeiramente cristã, segundo a vontade do Senhor em nossas vidas. Mas, por muitas vezes, é complicado, nós sentimos a dificuldade de entender e de compreender essa voz interior. Nós dizíamos que o Espírito Santo, ele fala de maneira profunda, aquela voz mais profunda do nosso coração, quando nós percebemos aquela que é a verdade, nós temos aquela intuição profunda de que estamos fazendo aquilo que Deus quer de cada um de nós. Mas a pergunta que nos é colocada é, mas como eu faço para entender isso? E nós falávamos que é importante afinar o nosso ouvido espiritual para compreender aquilo que Deus quer e tem para a minha vida. E nós falávamos que iríamos fazer um vídeo sobre os discernimentos dos espíritos. E é exatamente o tema deste vídeo de hoje. Nós queremos falar, né, dessa grande importância, dessa grande graça que existe na igreja. A primeira coisa que nós gostaríamos de dizer é que dentro de cada um de nós existem três vozes, que é a voz do Espírito Santo, que é a voz de Deus que impele em nossos corações, que é a voz do maligno e a voz humana. Só que por muitas vezes essa voz do maligno, né, a voz de Deus, ela é clara porque ela dá paz, ela dá serenidade, você percebe que é a voz de Deus. A voz do maligno muitas vezes também é clara quando ele vem com aquelas tentações realmente escancaradas e escrachadas que nos leva a cometer grandes pecados, né? Sobretudo se a gente está no caminho, está começando um caminho de Deus agora, a gente está lutando para vencer de repente os vícios, seja da bebida, das drogas, também uma sexualidade desregrada, éramos impelidos, vivíamos de uma vida mesmo promíscua, uma vida longe da graça de Deus, uma vida realmente de perversidade. Mas, em determinado momento, nós nos colocamos no caminho de Deus, tivemos a sua experiência, tivemos a experiência profunda de Deus em nossas vidas, em nossos corações, e vivemos aquilo que nós chamamos de metanoia, que é a conversão, uma mudança de vida. E aqui, nessa mudança de vida, o inimigo, a voz do inimigo, ela já não vai falar para nós de maneira tão escancarada, tão escrachada, vai colocar o pecado assim diretamente diante de nós. Por quê? Porque nós elevamos o grau, né? Outrora nós éramos do pecado e agora estamos num caminho de santidade, estamos num caminho para agradar o coração de Deus. E o inimigo, ele vai colocar intuições em nossas vidas, em nossos corações, que talvez vão parecer com as vozes de Deus, com aquilo que vem de Deus, com aquilo que vem do Espírito Santo. Eu gostaria de dar um exemplo em que São João Maria Vianney, ele era um homem, ele que está aqui do meu lado, aqui na prateleira, a sua imagem, ele era um homem muito dedicado, um homem aplicado à oração, e ele tinha uma admiração muito grande pela congregação dos trapistas. E ele sentia esse desejo no coração de, eventualmente, ir para os trapistas, fazer penitência, viver lá isolado. Porém, esse desejo que vinha no seu coração não era um desejo de Deus, mas era o inimigo que colocava isso no coração dele. Dá para perceber que quando a nossa alma é refinada, quando a nossa alma ela está numa ascese, numa busca, num aperfeiçoamento de santidade, o inimigo ele já não vai tentar mais os bons
com coisas más, com tentações chulas. Imagine o inimigo tentando São João Maria Vianney com um funk, com um vídeo de pornografia. Esse tipo de coisa ele já venceu. É uma coisa que já saiu fora do seu horizonte. Ele tem o coração voltado para Deus, então ele quer realmente crescer nessa graça de Deus. Então o inimigo ele pega e coloca situações que dá essa sensação de crescimento na fé. Mas muitas vezes esse bem não é o bem que Deus quer, não é o bem que Deus deseja, entende? Porque nosso Senhor tinha pedido, a vontade de Deus, o desejo de Deus para São João Maria Vianney é que ele fosse pároco de Arce, que ele pudesse se gastar para aquele povo, nada mais do que isso. E ele percebeu isso, ele percebeu essa voz, essa intuição que não era a intuição de Deus. Então, conforme a nossa alma, nós vamos crescendo na vida espiritual, vai ficando cada vez mais difícil reconhecer essa voz de Deus. E por isso é necessário termos esta atenção e sabermos que existe essas três vozes dentro de nós. A voz do Espírito Santo, a voz de Deus, e essa que é também a voz do maligno, mas dentre elas existe a voz humana também, a voz do meu eu, que não é nem a voz de Deus, nem a voz do maligno, mas é aquela voz que nasce a partir de mim mesmo, que eu vou explicar no próximo vídeo, para que esse não fique tão longo, para que você entenda também como eu reconheço essa voz humana na minha vida. Amém, queridos irmãos? Então nós vamos começar essa série de vídeos que vai ajudar você a entender e a discernir bem, a fazer bem essa regra do discernimento dos espíritos. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.